Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos veio adorar nesta noite? Eita glória! Tem alguém acordado aí? Oh glória, quantas pessoas acordadas nessa noite, hein? Que bênção! Povo abençoado, povo que vai morar na glória, que maravilha! Quem tem Bíblia aí, abra sua Bíblia nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Lucas 23, 39. Como é bom poder estar na presença de Deus. Deus abençoe a vida de cada um que veio nessa noite. Que Deus possa abençoar também grandemente a vida de você que nos assiste através do canal Fonte de Graça Oficial. Que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que esta palavra, que Deus possa preparar o seu coração, abrir o seu entendimento para que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra em Lucas 23, a partir do 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pode sentar glorificando a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui de um grande milagre, nesta leitura que fizemos, um milagre de última hora, um milagre de salvação, mas para que os irmãos possam entender a grande capacidade de Jesus, nós vamos voltar um pouquinho para você entender a grandeza do Senhor, qual era a real situação de Jesus quando ele realizou aquele grande milagre, quando ele salvou ali naquela cruz. A Bíblia diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram Jesus entre dois malfeitores, como se ele fosse o pior, o maior entre eles. O nosso Jesus, tão justo, fiel e poderoso, né, sendo considerado por muitos como pior do que aqueles dois malfeitores que ali estavam também crucificados. Uma situação lamentável, a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, ela ocorreu somente por causa do nosso pecado. Mas aquela, nós bem sabemos que era a missão do Filho, que havia sido enviado pelo Pai para tão grande missão, para nos abençoar, para nos salvar. Apesar de muitos não dar créditos, muitos não dar importância, de muitos não dar valor, nós sabemos muito bem que aquela missão, a missão de Jesus, foi uma missão grandiosa, uma missão muito valiosa, uma missão de amor, uma missão de salvação, uma missão que permitiu que cada um de nós pudéssemos chegar aqui nesta noite para adorar o nome dele, que é grande, nos dando este privilégio através de tão grande ato, tão grande missão. Missão que nos faz entender, olhando para o que Jesus passou na sua caminhada para a cruz, no tempo que ele esteve ali crucificado,
que nós, mesmo sendo limitados, nós podemos fazer aquilo que é correto, nós podemos fazer aquilo que é melhor, aquilo que é certo e que agrada ao Senhor, mesmo dentro das nossas limitações e mesmo dentro de condições desfavoráveis, como Jesus passava ali naquele lugar, naquela ocasião. Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, e mesmo passando por tudo isso, passando por injustiça, vamos assim dizer, Jesus, ele perdoou, Jesus, ele salvou naquela sua missão, Jesus salvou ali na cruz, Jesus salvou quem o prendeu, Jesus salvou perdoou quem o pregou naquela cruz, Jesus perdoou quem o feriu com lança. Nós estamos falando do amor de Jesus, um amor muito grande, um amor incomparável, um amor inabalável, inigualável, um amor impactante, um amor que é tão grande que venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu até mesmo a morte, e esse amor ele sente por cada um de nós sem distinção. Por isso que nós devemos adorar e nos lembrar do sofrimento de Jesus, do que ele passou por cada um de nós. Jesus, ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em nós, porque foi por causa de nós que ele passou por tudo aquilo. Ele não merecia, mas ele passou por tudo por causa de cada um de nós. A caminhada de Jesus, a crucificação de Jesus, foi muito sofrimento que Jesus passou ali, foi muita dor, foi muita humilhação. Nós conhecemos muito bem a história de Jesus, nós conhecemos muito bem a sua caminhada, nós sabemos bem a respeito da crucificação, né? Foi muito doloroso, um acontecimento, nós podemos dizer que foi um acontecimento que era de Deus, era uma missão que ele estava ali, mas diante dos nossos olhos nós entendemos que é um acontecimento muito injusto, aquilo que o Senhor passou naquela cruz, mas nós sabemos também que foi feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus, o que Deus faz, ele sempre faz com perfeição, Deus age com perfeição, e aquela missão seria uma missão salvadora, não somente para aquele ladrão, mas uma missão salvadora para todos nós, para a família, para todos, para cada um de nós, e nós devemos nos lembrar sempre. Foi louvado aqui pela pastora, né? Um corinho aqui, um pedacinho de um louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Jesus é o melhor, Jesus é o maior, Jesus é perfeito. Na cruz, na caminhada de Jesus, pregado ali naquela cruz, nós sabemos muito bem que ele passou por muito sofrimento, e sofrimento físico. Jesus era 100% Deus, mas nós bem sabemos, de acordo com o que a palavra nos relata, que ele também estava 100% homem. A Bíblia diz que Jesus passou grande sofrimento físico, e sendo ele apenas 100% Deus, não seria possível ele passar por um sofrimento físico, ou vários, como ele passou. A Bíblia diz que Jesus disse: tenho sede. Então foi grande o sofrimento físico de Jesus, porque ele era 100% homem também ali naquela cruz, mas ele aguentou até o fim. Ele foi até está tudo consumado, e foi por mim, foi por você, foi pela tua casa, você que nos assiste através do canal. Jesus passou por tudo por você. Jesus é maravilhoso, e ele continua realizando grandes coisas na nossa vida e na nossa casa. Basta você crer, basta você se arrepender e se entregar, que Jesus vai permanecer fazendo grandes obras na tua vida, na tua casa, no teu coração, no meio da tua parentela. Jesus, ele viveu ali na cruz momento de angústia. A Bíblia diz que por volta da hora 9, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi muita angústia, foi muito sofrimento, muitas coisas Jesus passou por cada um de nós, e nós devemos nos lembrar disso a cada momento, a cada dia. Jesus passou naquela cruz um verdadeiro processo de tortura. Apesar de Jesus agonizar por algumas horas, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou, e ele disse: está consumado.
consumado. Jesus é perfeito, Jesus é forte, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso ajudador, Jesus é aquele que tem o poder em suas mãos, e não interessa a condição, não interessa a situação, Ele pode resolver e te entregar a vitória, Ele pode mudar o cenário que você está vivendo. Se esse cenário for um cenário desfavorável, for um cenário de derrota, creia que Jesus pode te ajudar, independente da condição que ele esteja, do momento que ele esteja. Jesus, ele sempre vai te ajudar, porque ele pode assim fazer. Quando Jesus naquela cruz disse, está tudo consumado, está consumado, eu creio que ali ele estava declarando, ele estava confirmando com alegria a sua vitória, apesar do sofrimento, apesar da dor. Quando ele disse está consumado, ele estava confirmando a sua vitória, ele estava confirmando a nossa vitória, vitória de salvação, vitória de poder, vitória de glória, vitória de vida eterna para cada um de nós. E assim aconteceu, e assim foi o que Jesus disse naquele momento ali, por causa de cada um de nós. Quando nós concluímos uma missão, quando ela nos é passada, nos é dada, quando nós conseguimos concluir exatamente da maneira que ela foi nos passada, nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores, e nós só podemos concluir a nossa missão se aquele que é o verdadeiro missionário, o maior missionário de todos os tempos, tiver ao nosso lado, ao nosso favor, se nós dermos lugares para ele nos ajudar na nossa missão. Todas as missões que forem passadas para a glória de Deus, nós conseguiríamos também um dia dizer, está consumado em nome de Jesus. E é assim que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo ele passando por tanto sofrimento, mesmo Jesus passando por tamanha dor, tamanho sofrimento, mesmo diante das dores físicas que Jesus passou naquela caminhada, que Jesus passou naquela cruz, mesmo Jesus está dentro de um cenário totalmente desfavorável, um cenário que para muitos era um cenário de derrota declarada, um cenário que não tinha mais volta, não tinha mais jeito, mas Jesus, ele não é limitado como nós somos limitados. Jesus não tem limitações. Dentro dessa situação, Jesus, ele teve força para falar de amor, de perdão, de salvação, de vitória e fé. Uma situação que nós, dentro dela, sem Jesus, com toda certeza, nós iríamos reclamar, murmurar, parar, desistir, não iríamos concluir a nossa caminhada, não iríamos concluir a nossa missão. Mas quando nós temos Jesus ao nosso lado, trabalhando ao nosso favor, nós conseguimos, e é isso que o Senhor tem feito no nosso meio. Quando você consegue convidar alguém numa missão que Jesus te dá para a casa do Senhor, você já concluiu ali a sua missão. Se a pessoa vai vir ou não vai para a casa do Senhor é uma outra situação. Quando a pessoa recebe o seu convite com alegria e entra nesta missão, nesta batalha de chegar até a presença do Senhor, mais uma missão concluída. E quando a pessoa dá lugar, quando a pessoa reconhece, quando a pessoa pede perdão, se arrepende verdadeiramente, a salvação chega na vida dessa pessoa também, como foi na vida daquele ladrão. E nós precisamos viver este evangelho, nós precisamos viver conforme Jesus nos ensina, conforme o Senhor nos orienta através da palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos conseguir, mesmo dentro de condições precárias, condições difíceis, mesmo dentro de limitações, que o Senhor possa nos dar força a cada momento, para que nós possamos continuar fazendo aquilo que é do gosto do Senhor. Nós não podemos nesta noite, dentro desta palavra, deixar de falar, deixar de enxergar que mesmo diante de uma situação tão difícil, de uma situação tão desfavorável que Jesus passava pregado naquela cruz, uma situação sofrida, uma situação injusta, o Senhor salvou. Nós precisamos falar, e quantas vezes precisar de repetir, nós vamos repetir aqui, porque Jesus salvou, mesmo estando em condições que muitos não acreditariam que Ele poderia salvar, mas Ele não é limitado, Ele salva no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, conforme
conforme a vontade do Todo-Poderoso Deus, independente das pessoas crerem ou acreditar ou não, porque eu estou te trazendo esta mensagem, esta palavra, porque muitos já não acreditam mais que o teu esposo, que a tua esposa, que o teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, não pode ser salvo, não pode se achegar à presença do Senhor, mas quem determina se vai ser salvo ou se não vai, quem vai salvar é nosso Senhor e Salvador, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem o controle sobre a situação é Jesus. Não importa a situação, não importa o cenário, se Ele tiver que salvar, Ele vai salvar. Então permaneça crendo, acreditando, permaneça orando, que Jesus vai realizar uma obra na tua vida, na tua casa, e vai mudar aquele cenário de derrota que você possa estar vivendo. Nós dificilmente conseguimos pensar nos outros numa situação desfavorável, numa situação difícil, quando as nossas condições não são boas, quando estamos fracos, fragilizados. Dificilmente nós conseguimos pensar nos outros, dificilmente nós conseguimos ajudar as outras pessoas. Quantas vezes você está caído, às vezes entristecido, angustiado, e alguém te liga ou alguém te pede até mesmo pessoalmente: irmão, me ajuda, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma oração. E aquela pessoa te passa a situação e você analisa: mas eu estou pior do que essa pessoa. Como é que eu vou poder ajudar alguém que está me pedindo uma ajuda? Se eu contar a minha história para essa pessoa... Mas mesmo assim, muitas vezes Jesus te dá força e você consegue ajudar, mesmo diante das limitações. Mas sozinhos nós não conseguimos, porque somos limitados, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se Deus quiser nos usar dentro de uma situação, de uma condição difícil para ajudar alguém, Ele vai nos ajudar. E nós precisamos nos esforçar, mesmo dentro das nossas limitações, fragilidades e fraquezas, ajudar quando Deus enviar alguém para que nós venhamos a ajudar, porque eu tenho certeza que quando nós ajudamos alguém, Deus está vendo lá do alto, está enxergando o nosso esforço, está enxergando o nosso amor pelo próximo, e a nossa situação será resolvida muito em breve também, porque Ele trabalha com perfeição e age com perfeição nas nossas vidas. Há alguns dias eu recebi pelo WhatsApp, não tem muitos dias não, um pedido de oração, e nesse dia eu até ia trabalhar lá em Planaltina, estou com um trabalho lá, e não consegui. Fisicamente, eu não estava bem nesse dia. E quando a gente não está bem fisicamente, é bem normal que espiritualmente também a gente dê uma enfraquecida. E era um pedido de oração. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E Deus, naquele dia, porque Ele viu a vontade que eu tinha de ajudar em oração. Talvez muitos entendam que é uma ajuda pequena, que não vai valer nada, porque você não nem conhece as pessoas às vezes. Mas quando nós apresentamos uma vida, ou algumas vidas ao Senhor em oração, é a maior ajuda que nós podemos ajudar. Claro que se você puder ajudar dentro da necessidade que a pessoa tem, muitas vezes com alimento, muitas vezes com a medicação, muitas vezes com um abraço, um aperto de mão, uma palavra de amor, é importante. Mas a oração é muito valiosa, apesar que muitos não creem nisso, mas nós bem sabemos que é assim. E Deus me deu graça nesse dia, Deus me fortaleceu, e eu consegui fazer ali uma rápida oração por essas pessoas. E eu não tive mais notícias, mas eu me alegrei muito. Para mim foi uma grande vitória, né? Eu podia estar ali dobrando o joelho e orando por mim mesmo, para Deus me tirar dessa situação, e apareceu isso aí, e esse pedido, e assim eu fiz. E durante o dia eu fui melhorando cada vez mais, melhorando. Então eu tenho certeza que mesmo diante das limitações, nós devemos nos esforçar para ajudar quem necessita e quem confia na nossa ajuda, porque se a pessoa te pede, é porque a pessoa confia que você tem algo a oferecer, tem algo a ajudar, e nós não podemos dispensar, né, a oportunidade de estar ajudando e sendo instrumento do Senhor. E graças a Deus, né, me senti muito bem após ter conseguido dar essa ajuda aí.
E voltando aqui para a palavra, o cenário daquele ladrão era um cenário de derrota eterna. Não tinha mais jeito. Já estava decretado ali pelo homem que a situação seria aquela, que o fim seria aquele. Mas a Bíblia diz que ele reconheceu. E quando nós reconhecemos, algo diferente acontece. Quando nós reconhecemos, o cenário muda. Eu não sei qual o cenário que você está vivendo, eu não sei por quem e para quem você está pedindo nas suas orações, eu não sei o que almeja o seu coração, mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Talvez você está pedindo por alguém, talvez você está pedindo para você mesmo e ainda não aconteceu. E você às vezes fica sem entender. Talvez falta reconhecer, talvez falta renunciar, talvez falta se arrepender, pedir perdão, liberar perdão. Quando há reconhecimento, quando há arrependimento, a história muda, o cenário é mudado, mas é preciso reconhecer. Um daqueles ladrões não reconheceram, mas aquele que reconheceu teve uma grande vitória. O nosso Senhor, Ele é um Deus que muda cenários. De um cenário de perdição, um cenário de vergonha, um cenário de derrota, passou para um cenário de vitória, um cenário de honra, um cenário de salvação, de vida eterna. Uma mudança muito grande. E só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor, Ele é especialista em fazer milagres. E uma das suas especialidades é mudar cenários. Nós temos testemunhos vivos, nós temos muitos motivos para acreditar nisso na própria palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem, um leproso de nome Naamã, que era leproso, estava sujo. Uma vida que precisava de um certo isolamento. Mas Deus mudou o cenário daquele homem. Ficou limpo, ficou purificado. A Bíblia diz que José vivia um cenário muito difícil. Vivia uma vida de escravo. José era um escravo. E Deus entrou naquele negócio e mudou o cenário. De escravo a governador. Então a mudança é muito grande. E essas mudanças grandiosas, mudanças extraordinárias, é só Jesus quem pode fazer. Ele tem feito no nosso meio nos dias de hoje também. Por que não lembrar de Estevão, um homem que foi expulso da cidade a pedradas, apedrejado até a morte, mas a Bíblia diz que ele perdoou, teve o céu aberto e viu a glória de Deus, sentiu a glória e o poder de Deus. Nosso Deus, Ele muda cenários. Eu não sei qual cenário que você está vivendo, mas se você crer, se você renunciar, se você reconhecer, se você se arrepender, este cenário de derrota que você se encontra, seja em que área for, seja na área de saúde, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, familiar, talvez você tenha uma causa na justiça, esse cenário ele pode ser mudado, porque Deus tem todo o poder sobre todas as coisas em sua mão, e em qualquer tempo Ele pode mudar na minha e na sua vida, como foi mudado na vida daquele ladrão que estava derrotado eternamente, segundo a visão do homem, segundo a visão de muitos. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão e Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. Uma história espetacular, extraordinária. A Bíblia diz que os portões iam se abrindo automaticamente, como se fosse nos dias de hoje, que alguém tivesse com um controle abrindo um portão. Então Deus muda cenários sempre de uma maneira espetacular, para que não haja dúvida que é Deus quem está realizando tamanha coisa, tamanha obra. O coxo em Atos, mais de 40 anos, alguém que era levado e colocado na porta do templo. A Bíblia diz que ele era colocado na porta do templo, chamado Formosa. Ele não era levado para dentro do templo. E um certo dia, Deus mudou o cenário através de Pedro,
que falou para aquele coxo: levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantou, saltou de alegria e entrou para o templo para glorificar o nome de Deus. É assim que Deus faz. Deus muda cenário. Ele mudou o cenário da minha vida, Ele muda o cenário da tua vida, Ele muda o cenário daquele que você está entregando diante dEle nas tuas orações. Pode crer, acreditar, confiar que no tempo oportuno, no tempo de Deus, este cenário de derrota vai passar, vai acabar, porque Deus vai assim realizar. Lázaro, por que não lembrar de Lázaro aqui? Estava morto, um cenário que já tinha um ponto final, um coração parado de bater há 4 dias. Jesus mudou aquele cenário, o coração voltou a bater, o nome do Senhor foi glorificado e ainda é nos dias de hoje. O cenário da tua vida, ele pode ser mudado também. Esta mensagem, uma mensagem de salvação, assim eu creio, não é para que você fique acomodado, crendo que como aquele ladrão, você também terá uma oportunidade no último momento, no último suspiro, porque nem com todos vai ser dessa forma. Aquele ladrão recebeu ali uma oportunidade, já no final, mas nem todo mundo poderá receber essa oportunidade. É segundo a vontade de Deus para a vida de cada um. Mas que essa mensagem possa servir para você que está aqui, para você que nos assiste através do canal, como uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto, de fortalecimento, de edificação da sua fé, para você que tem um filho, para você que é casado, mas a sua esposa, o seu esposo ainda não veio para os pés do Senhor, ainda não aceitou, não reconheceu, porque aceitar nós já aceitamos, não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Um ente querido, um amigo, alguém que está lá fora que você conhece. É para você entender que Jesus, ele pode salvar sim no último momento, mas nós não podemos ficar acomodados. Mas precisamos de acreditar que aquele que está perdido, desenganado, desacreditado, apontado por muitos, um dia ele pode receber a sua grande vitória. Um dia Jesus pode mudar a história, pode mudar o cenário da vida. Então creia, você que está nos assistindo, que tem um filho, que está lá fora, como eu tenho um, que estava um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, até mesmo pregando a palavra de Deus, e hoje está lá fora fazendo as obras do inimigo. Eu creio que Jesus pode salvar, eu creio que Jesus pode restituir, restaurar, trazer de volta para o lugar, porque o lugar dele é aqui, não é lá fora. Está passando um tempo lá fora, mas a vida dele pertence a Deus, a vida pertence ao Senhor, e eu creio que como meu filho pode retornar, o seu também pode retornar, o seu pode chegar aos pés do Senhor, o seu pode ser salvo, porque Jesus é o dono da vida e ele tem poder para realizar tamanha obra, tão grande obra na minha e na sua vida. Mas é preciso reconhecer como aquele ladrão. Jesus, ele não quer que ninguém se perca. Deus, ele não quer que ninguém pereça. O interessante nessa história é que tamanho sofrimento, tão grande dor que Jesus passava ali naquele momento, em nenhum momento Jesus perdeu o foco, em nenhum momento Jesus perdeu a segurança, que aquela era a sua missão e que ele iria até o final. Nós precisamos focar nas nossas missões, nós precisamos ficar seguros daquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos e permanecer, ir até o final, como Jesus foi na sua missão, que foi muito grande. A missão dele era salvar a humanidade, mas dentro dessa salvação, nós estamos falando aqui de alguém que naquela cruz, no último momento, reconheceu e obteve a sua vitória. Eu não estou falando aqui de vitória como a de receber uma bênção do Senhor, como um carro, adquirir uma casa,
até mesmo uma grande bênção como a de uma cura, de um milagre, de uma enfermidade. Eu estou falando da maior bênção que um cristão, que um cidadão, que um ser humano pode receber, a salvação eterna. Eu estou falando da maior bênção que nós podemos receber, e nós precisamos estar focados na nossa vitória, nós precisamos estar seguros na nossa missão. Deus, Ele muda cenário. Deus mudou o meu cenário. Antes, alguém desacreditado por muitos, um derrotado espiritualmente, uma família separada, um casamento destruído, uma vida falida. Alguém que fazia as obras da carne, alguém que agradava somente ao inimigo, mas Jesus entrou nesse negócio. Jesus atendeu orações e mudou o meu cenário. Eu creio porque eu sou prova viva de um cenário desfavorável, um cenário de derrota, um cenário que agradava o inimigo, e hoje se tornou um cenário bem melhor. Hoje alguém que muitos acreditam, muitos depositam a sua confiança, um cenário de alguém que é vitorioso espiritualmente, uma família unida, um casamento restaurado, um casamento abençoado, uma vida de vitórias na presença do Senhor, fazendo as obras de Deus, agradando ao Senhor, se esforçando para melhorar a cada dia, se esforçando para permanecer na presença do Senhor, se esforçando para fazer as obras que o Senhor coloca nas minhas mãos. Um cenário totalmente diferente, mas só poderia ser mudado pelo nosso maravilhoso Deus, o Deus da salvação. E eu continuo dentro desse cenário sendo totalmente dependente do Senhor, porque sem Ele o cenário pode retornar, pode voltar a ser aquele de antes, aquele cenário de derrota que nós falamos. Outrora, pastor Cário vivia nesse cenário de derrotas, de perseguição, cenário de crise, de escassez, cenário de vale, de deserto, de escuridão e de muitas derrotas. Mas esse cenário foi mudado pelo Senhor. Hoje o cenário é um cenário de bênção, é um cenário de vitória, um cenário de glória, um cenário de poder, um cenário de misericórdia, um cenário de todas as coisas boas da parte do Senhor, um cenário de vida, um cenário de justiça, reverência, um cenário glorioso, porque é um cenário preparado por Deus, um cenário que o Senhor tem dado a direção. Este é o cenário atual, e se na minha vida é desse jeito, na sua vida também é assim. Você que nos assiste através do canal, pode acreditar, pode crer que o Senhor vai mudar o cenário daquele que você tão almeja que seja mudado, porque você está enxergando que não é o cenário ideal, não é o cenário de Deus. O inimigo tomou posse, o inimigo está agindo e fazendo bagunça. Mas em breve, se você crer e continuar orando, esse cenário será mudado, porque o nosso Deus é um Deus que muda o cenário. Quantos aqui, outrora, como pastor Cário, alguns anos, estava lá na perdição e hoje está aqui? O nosso Deus, Ele permanece mudando o nosso cenário a todo tempo. Já estou finalizando. E dentro desta palavra, eu fico imaginando, quando eu estava fazendo algumas anotações, eu imaginando pessoas diante daquele cenário, Jesus ali sendo justo, fiel, poderoso, verdadeiro, 100% Deus, questionando. Meu Deus, ele era justo, ele era fiel, ele não tinha culpas, não tinha erro, não tinha falha, ele não tinha pecado, e mesmo assim ele foi derrotado, mesmo assim ele perdeu. Um cenário de dor, um cenário de sofrimento, mesmo ele sendo justo, um cenário de morte, um cenário de derrota. Acabou, é o fim. Eu imagino as pessoas questionando,
mas nós bem sabemos que aquele não era o cenário real. O cenário que Deus havia preparado, o cenário verdadeiro, o cenário de Deus, era um cenário de vitória, de salvação, de ressurreição, de vida, um cenário de glória eterna. E assim foi concluída aquela missão. O cenário que vai prevalecer, o cenário que vai reinar na minha e na tua vida é o cenário que Deus preparou. Pode tentar o inimigo mudar este cenário, pode tentar o inimigo fazer bagunça, mas o cenário que Deus tem preparado para você, este é o cenário que vai prevalecer na tua vida. Esta é a palavra. Se põe de pé nesta noite, vamos fazer uma oração, vamos agradecer pela palavra, em nome de Jesus.